Bom, pessoal, eu vou direto ao ponto. Para quem não me conhece, eu já vou me apresentar brevemente, mas eu vou compartilhar com vocês como que foi a minha jornada pela Etiópia, que na verdade foi apenas algumas cidades que eu viajei. Eu quis ir mais lá para o interior, assim, da Etiópia, para o sul. Enfim, que eu achei um amigo, uma pessoa no Couchsurfing que me hospedou. E eu vou contar pra vocês um pouco dessa jornada e vamos aí, né? Quem sou eu? Quem que é a Aline, né? Eu sou jornalista e viajante, né? Mochileira, tamo aí. Eu já viajei pela América Latina, Brasil e África. Eu fiquei um ano mochilando pela África, eu voltei dessa viagem no início do ano e eu comecei ela em novembro de 2023. A maior parte foi por terra, em alguns momentos peguei sim avião, que foi urgente, ou às vezes compensava mais do que a passagem por terra, enfim. Mas a maior parte foi por terra. E tô aqui para compartilhar essa experiência com vocês, que é uma experiência real, né? Sem filtro, assim, sem muito filtro. E ajudar tanto quem quer viajar sozinho e também para quem quer fazer alguma expedição pela Etiópia e tudo mais. Eu vou oferecer isso para vocês depois, mas é importante vocês saberem que a partir de agora o que vocês vão ver é um relato pessoal, meu, Aline, a minha visão, tá? Não é uma verdade absoluta. Às vezes outras pessoas foram para a Etiópia e tiveram uma outra visão, uma outra experiência. Então é isso, é sobre. E lembrando que eu viajava aí com R$ 2.500 de renda mensal, tá? Bom vocês saberem disso. Por isso que, enfim. E é importante vocês também saberem que eu não estava muito bem nessa viagem, eu já estava um pouco cansada. Essa viagem foi em julho de 2024. Então, eu já estava exausta. Eu tirei férias do meu trabalho remoto para fazer essa viagem, mas eu já estava cansada. Então, eu acho que as coisas que foram acontecendo, acho que me atingiram um pouco mais do que se eu tivesse com a cabeça mais centrada, tá? Vamos falar um pouco então sobre a Etiópia. A Etiópia, ela faz fronteira com 6 países. Ela é considerada o berço da humanidade. É um país que nunca foi colonizado. Arrasaram, hein? Tem mais de 120 milhões de habitantes. A capital é Addis Abeba. O idioma oficial deles é amárico, tá? Essa região que eu fui, a maioria das pessoas não falavam inglês, tá? Mas nos grandes centros, sim. Mas eu também não falava inglês. Para quem não sabe, eu comecei essa viagem sem falar inglês. Um dos objetivos foi aprender e desenvolver o inglês. Então também estava ali no mesmo barco que muita gente. A moeda é o birr etíope, né? Atualmente agora estamos em 2025, né? Então $1 tá valendo 56 birr e um real tá valendo 11 birr, tá? Relação ao Brasil, acredito sim que a nossa moeda é muito valorizada lá por conta de um esquema, uma dica que eu vou dar para vocês daqui a pouco, tá? Também vai tem chão. Eles seguem o calendário deles, que é o calendário etíope, então eles estão 7 anos e 8 meses atrás de nós, né? A gente está 7 anos à frente deles. Então, lá na Etiópia, se eu não me engano, esse ano que a gente está em 2025, acho que eles estão em 2017. Tá bom para vocês? Esse aqui é o mapinha, né? Para vocês terem uma noção da localização do país. Está aqui perto da Somália, de Djibouti, Eritreia, Sudão, Sudão do Sul e Quênia. Então, eu cheguei na Etiópia pelo Quênia. Então, como eu disse para vocês, eu estava muito cansada nessa viagem. Durante 3 dias seguidos, eu tentava pegar o ônibus e eu não conseguia. Sempre acontecia alguma coisa. Ou eles vendiam a passagem, ou chegava lá e o ônibus já tinha ido. Enfim, é no tempo deles, African Time, o pessoal fala, né? Esse aqui é um pouco do meu relato de quando eu estava tentando pegar o ônibus para sair de Nairobi. Eu não sei nem o que falar. Tô cansada, tô exausta. Sabe assim? Eu só quero chorar. Eu custei chegar aqui, eu peguei um trânsito danado. E a empresa de ônibus, esses filhos da puta,
venderam a minha passagem, não só a minha, mas como de outros passageiros, porque alguém fretou o ônibus inteiro e aí botaram todo mundo, assim, a maioria das pessoas, para amanhã. E aí eles não devolveram meu dinheiro, porque se tivesse devolvido eu tentaria pegar outro ônibus. E é isso, sentado aqui num restaurante, dando uma respirada, porque essa cidade é muito cara, você põe um pé na rua, é R$ 50. E eu tô vendo as minhas férias irem embora, assim. E é isso, eu estava frustrada também, gente, porque eu, de acordo com o meu bolso, achei Nairobi caro, sabe? Tudo, ou era a região que eu tava, enfim. Era estilo São Paulo mesmo, que pisou na rua já tem que pagar, entendeu? Então, complicado. Essa foi a minha rota, tá? Eu peguei essa região aqui, se vocês colocarem no mapa, Moyale Liner Bus Service, é uma região que vai ter os ônibus, tá? Não tem rodoviária. É uma rua muito agitada, muito caótica, com vários ônibus que saem para lá. E aí eu andaria, né? A gente viajaria do ponto A até o ponto B aqui, que é Moyale, na fronteira, fronteira com o Quênia e Etiópia. Então tem duas Moyale. Tem a Moyale que fica do lado do Quênia e tem a Moyale que fica do lado da Etiópia. E você atravessa, gente, a hora que você chega, se você quiser, você atravessa de pé, que é muito de boa mesmo. E depois que eu atravessasse a fronteira, só para falar, né? Daqui até a Etiópia, falaram que era 13 horas de ônibus. Vocês acreditam? Eu não acredito. É aqui onde eu falo do African Time, que é o tempo da África. Gente, tudo pode acontecer. Então, quando for fazer viagem assim, procure não se frustrar, porque às vezes você não vai conseguir pegar o ônibus. Às vezes o que aconteceu também nessa viagem foi que o cara falou que o ônibus saía às 7 horas, eu cheguei lá e já tinha saído às 6h30, sabe? É umas coisas muito doidas. E de Moyale eu fui para Conso. Antes de Conso, gente, eu parei numa cidade, mas foi só para pegar esse ônibus para Conso, não lembro. E depois eu parei aqui, cheguei em Turme, na Etiópia. Vou comentar com vocês também, né, como que foi, como que era o ambiente do ônibus, pessoal. Só tinha eu de mulher, praticamente, só tinha eu de mulher estrangeira. Então, as outras mulheres que tinham eram mulheres muçulmanas também, então, tudo de burca, tal. Eu achei assim que eu tinha ido coberta, que eu tava, sabe? Mas o que aconteceu, assim, eu andando nessa rua, as pessoas mexiam um pouco comigo. No ônibus, gente, o ônibus não tem banheiro. O ônibus é lotado de gente. E muito cara me olhando, e sim. Mas em momento nenhum eu sentia que alguma coisa ia acontecer, sabe? Enfim, né? E a dica que eu vou dar pra vocês é em relação ao dinheiro. Vamos falar disso daqui a pouco. Pessoal, eu acho assim, qualquer país, a gente é brasileiro, a gente já sabe como funciona. Separa o seu dinheiro. O que é mais de valor pra você, você esconde, seja no seu corpo, alguma coisa na malha, algum sapato, alguma coisa. E ande com o dinheiro do ladrão, tá? Anda com um pouco de dinheiro na carteira, sim, porque se alguém tentar te extorquir, se é algum policial, várias outras situações, você pode abrir a carteira e falar, olha, eu só tenho isso, entendeu? Então, o prejuízo aí, a gente dá uma redução nos danos. E aí, aqui eu vou compartilhar um momento com vocês, que foi aonde eu tava num momento muito frágil mesmo, que foi quando eu entrei nesse ônibus. Para vocês verem aqui, esse aqui é o ônibus, ó, o nome da companhia que eu fui é Salama Bus, acho que Salama Bus Moyale. E eles colocam as malas tudo em cima, assim, amarrado. Colocam algumas aqui embaixo também, mas a maioria das coisas é aqui. E olha aqui para vocês verem, gente, o tanto de ônibus, o tanto de homem que tava embarcando nesse ônibus comigo. E aqui é o momento aqui que eu dou meu relato. Esse vídeo tá completo no YouTube, tá? Se vocês quiserem ver aí, um pouco... Tem mais coisas nesse vídeo, se vocês quiserem ver, mas bem rápido aqui pra vocês terem uma noção do clima. Que tá bem zoado, mas o problema não é isso. O problema é que tem muito cara, os caras são muito sexistas. Inclusive, o cara que tá do meu lado agora não para de me encarar. E até tentei pedir pra companhia, pro pessoal que trabalha, né, pra ver se conseguia trocar de lugar pra eu sentar junto. Eu tinha pedido pra companhia, pra alguém lá da empresa, se podia me colocar pra sentar com uma mulher. Só que, gente, depois vocês podem ver a continuidade desse vídeo, o cara chega e pergunta pra mim, na frente do cara, se eu tava confortável.
entendeu? Aí eu dei uma disfarçada, falei que eu preferia sentar com uma mulher, nada contra o cara, tal, né? Porque, né, é isso, gente. Mas vamos aceitar. Em relação ao que eu estava falando do dinheiro, gente, é justamente por isso. Quando eu estava viajando, quando eu estava nessa travessia do Quênia para a Etiópia, principalmente na parte do Quênia, não vi isso na Etiópia, tem muito checkpoint, que é o quê? Polícia bota lá para várias dessas coisas aqui, ó, daqui no vídeo você vai ver, tipo uma barreira mesmo pro ônibus não pro ônibus parar. E, gente, rola umas revistas muito louca. Tipo assim, eu acho que nesse caminho que eu fiz nessa viagem, teve uns 3, 4 checkpoints da polícia. Então, assim, o que aconteceu, em resumo, nesses checkpoints, né? Não necessariamente aconteceu tudo em um só. Teve revista, que é... Meu, eles tiraram todas as malas, botaram na rua, assim, e mandou o cachorro passar. Além disso, eles abrem a sua mala, dá conferida nas coisas, tá? Na sua cara, assim, pega seu passaporte e tal. E também teve um checkpoint que era era tipo uma estação, assim, da polícia, bem pequena, parece uma barraca de feira. E aí eles foram lá, estavam lá meio que para só verificar o documento. Então verificaram o meu passaporte e começou daquilo, né? O policial começou a perguntar se eu era casada, né? Se eu não tinha um dinheiro para ajudar a comprar uma água, alguma coisa assim. E eu falei que eu não tinha dinheiro. E o que aconteceu, gente? Ele pegou meu passaporte, pegou a minha carteira, abriu a minha carteira, viu que não tinha nada, né? E aí eu ainda falei pra ele, né, que eu era brasileira, que o brasileiro não tem dinheiro, não é igual ao europeu. Então, com isso vem a dica 2. Priorize transporte coletivo. Porque quando eu tava viajando na África, era isso, eu era uma gringa, tá? Então, se eu tô num transporte coletivo, é muito mais difícil da polícia me obrigar a dar dinheiro ou alguma coisa, me chantagear. Quando você tá sozinho, corre o risco do tipo assim, se você não dá dinheiro ou não dá o que eles querem, você fica lá até se resolver ou até eles resolverem te liberar. Isso eu já conversei com algumas pessoas, já ouvi alguns relatos também, que você fica lá na fronteira, de molho. Enquanto você não molhar a mão do cara, você não sai. Aqui foi quando eu já tava chegando na fronteira, e vocês podem ver como que é a paisagem, assim, né, na parte do Quênia. E é isso que eu tava falando em relação... Quando eu cheguei na fronteira, gente, foi uma experiência complicada. Por quê? Quando eu atravessei para Moyale, que é no Etiópia, né? Lembrando, tem a Moyale no Quênia e a Moyale no Etiópia. Gente, a atmosfera ficou pior. As pessoas me paravam na rua, isso inclui homem e mulher. Tava muito tensa. E é o que eu falo aqui, que faça reflexão, né? Era curiosidade ou era assédio? Ou era um assédio disfarçado de curiosidade, né? Eu não, em momento algum, eu assim, não me senti que eu tava em perigo, mas, gente, é um desgaste, tá? Pra quem é mulher, é um desgaste. Então foi acumulando o ônibus, né, do Quênia pra Etiópia. Depois, quando eu cheguei na Etiópia, as coisas pioraram, né? Eu não consegui achar acomodação, tinha acomodação muito cara, tal, pra vocês tudo sempre vai ser mais caro, né? E rolou uma mudança de planos, porque é o que eu falei, tinha um ônibus que saía de Moyale direto pra Conso, então já ia me ajudar bastante, mas é isso, o cara falou que saía às 7 horas da manhã e saiu 6h30. Então, nesse mesmo dia, eu tive que fazer uma outra rota, que foi ir para essa cidade para pegar um outro ônibus para Moyale. E o que eu digo, gente, chegou em Moyale, chegou na fronteira, ou talvez lá em Addis Ababa, né, na capital, tem um mercado alternativo, que são pessoas na rua vendendo a moeda local e comprando dólar. Gente, isso é legal, mas assim, um abraço, né? Tô contando assim, isso pra vocês, quem quiser fazer que faça. Compensa muito mais você ir pro Quênia com dólar, tá? Na mão, porque você vai ganhar 2 ou 3 vezes mais na moeda deles, tá? Do que você sacar num caixa eletrônico da Wise e da Nomad da vida, que você vai estar, né, só convertendo a moeda. Mas tem esse mercado aí, eu não sei qual que é a vantagem para eles. Não sei porque é 2, 3 vezes mais, não sei.
tá? E aqui é um momento, assim, que eu mostro um pouco da minha exaustão em relação às pessoas me parando na rua, a homem, né? E aqui que foi o que eu fiz, né? Moyale, uma conexão numa outra cidade e fui para Conso. E o que me ajudou bastante, gente, foi que o Aso, um querido, tá? O meu anfitrião do Couchsurfing, como ele trabalha com turismo, toda cidade que eu ia parando, tinha um amigo dele para me receber, entendeu? Tinha um amigo dele para me receber. Então, aos poucos, acho que a partir do momento que eu saí de Moyale, acho não, tenho certeza, a vibe já mudou. Então, eu não sei se é uma coisa só de Moyale, só ali da fronteira, ou se rola na capital, essa parte do assédio, de eu ter me sentido um pouco sufocada, né? E aí aqui uma dica 4 também, que é meninas, né? Coloquem no celular de vocês uma foto sua com um macho, tá? Pode ser amigo, pode ser um ex-namorado, sei lá. Porque, querendo ou não, eu senti que as pessoas me respeitavam mais. Então, às vezes chegava um cara, às vezes eu só mostrava a tela e falava, eu tenho marido. O cara saia na hora. Então, assim, é isso, né? E aqui é um momento que eu já tava muito exausta, assim, que eu tava tentando andar na rua e toda hora alguém parava. Que ambiente machista do caralho. Sente o drama, sente o drama. Sente o drama desses filha da puta me encarando. Ai, tô sem saco. Tô sem saco. Esse aqui é o Eixo, dos amigos do Aso, que me recebeu lá em Conso. Isso aqui é uma visão, assim, em algum momento que o ônibus parou, eu fiz essa foto, assim, pra vocês terem noção, que as casas, pelo menos na parte sul da Etiópia, são bem nesse estilo mesmo. E muita natureza, muita montanha. Então aqui a vibe já tava, ó, mudando. E aqui foi quando eu parei em Conso. Eu consegui esse quarto em um hotel por R$ 50 na época, se não me engano, que eles fazem em dólar, né? Então US$ 10. O Eixo que me colocou nesse hotel. Mas assim, gente, essa aqui é o que você pode esperar, tá? Eu não sou enjoada com as coisas. Eu vou deixar o vídeo falar por vocês, tá? Mas esse banheiro aqui, gente, esse chuveiro, não tinha água saindo. Eu tinha que tomar banho de balde. Já tinha uma água aqui nesse balde. Então, é sobre. E esse vaso aqui, eu lembro que eu não sabia se ele tava fedendo por conta da bosta ou por conta de algum químico que eles colocaram lá, mas estava tenso. E senti muito que o lugar não tava limpo, tava assim. Mas é isso. E isso aqui... Não, isso aqui foi o de menos pra mim, né? E comparado ao que eu tava passando antes. Então, um tour aí pelo quarto. Gente, tive que parar aqui numa cidade. E... Enfim, porque eu não tenho ônibus pra onde eu quero chegar. E aí, paguei R$ 50 nesse quarto aqui. Temos aqui, como vocês podem ver, na nossa frente tem uma beleza do reino animal, que é uma aranha e um outro bicho comendo aranha, que não sabemos o que é. E esse aqui é meu quarto. Temos ali um ar-condicionado para entrar um ar fresco, né? E aqui, pá. E esse aqui é o banheiro. Pá. Não tem água, não tem água aqui. Não precisamos nem, né? Água gelada. Eu tomei meu banho hoje. Não tem papel higiênico, mas eu tenho. Então, muito bom. E é isso, gente. Eu nem usei, por exemplo, a coberta. Eu estava com medo também um pouco de... esqueci o nome daquele bicho, gente. Percevejo. Tava com medo disso. Aí chegamos aqui, eu já tava... o astral já tava indo pra cima. Porque eu já tava chegando em Turme. Então, eu peguei esse transporte de Conso pra Turme. E depois, o Eixo, um querido, abraços, Eixo... Ele não tinha ônibus, né, de Conso pra Turme, pessoal, assim, é isso, passa a hora que quer, não tinha ônibus, então ele pediu para um amigo dele me deixar de moto perto de um posto policial, que era caminho pra Turme, ali perto da cidade, e parou um carro de um guia turístico, que estava com 2 turistas, os 2 turistas autorizaram, né, quiseram me dar carona, e aí eu fui com eles no ar-condicionado, então, assim, foi, ó, dias de glória. Vou mostrar pra vocês um pouco do cat, não sei falar o nome disso, cat, que é uma planta que eles mascam
né? Geral masca lá. Ela e você fica meio louco, assim, meio alto. Aí quem tá comendo ela? O motorista. Thank you. O motorista. Seja o que Deus quiser. E assim, né, gente, uma extorsão atrás da outra. Os caras queriam que eu pagasse... Queria não, né? Porque eu paguei 100 daqui pra colocar minha mala no alto. E eu sei que o preço da passagem era 300, e aí eu paguei 500, mas é isso, né? Eu tô sozinha, é isso ou é nada. E aí chegou um outro moleque aqui falando que eu tinha que pagar 100 pra ele, aí eu já me estressei. Falei, meu filho, tá achando ruim? Chama a polícia. É, tem isso também, galera. É uma extorsão atrás da outra, tá? A vibe mudou, mas é isso. Você sempre vai pagar mais caro. Aqui no Brasil, pra gringo não é mais caro. Tem que rolar, sempre rola isso, mas tenta aí reduzir o preço, né? Tenta dar uma pesquisada antes pra argumentar. Esse aqui é o momento quando eu cheguei em Turme. Peguei carona com esse carro aí, gente. E enfim, cheguei na porra de Turme, galera. Essa é uma visão geral aí da cidade que eu vou ficar essa semana. E agora eu tô esperando meu anfitrião me buscar e me responder. Aí, gente, cheguei, né? Fui muito bem recebida pelo Aso. Esse aqui é o Aso. Esse aqui é o Oita. Meus 2 melhores amigos da Etiópia. Eu amo eles. Meu Deus do céu. Você não tem o que eu dizer dessas pessoas. Depois eu vou falar mais sobre. Então, fui muito bem recebida. Eles têm esse costume de mascar essa folha. Então, é como se fosse uma atividade social mesmo. Tipo, tomar um cafezinho, entendeu? A gente aqui do Brasil. E é uma planta estimulante. Eu comi ela bastante no Quênia uma vez. E assim, pra mim, eu achei muito legal no dia. Tava no barzinho lá, achei muito legal na hora. Mas depois me bateu uma ansiedade pesada, entendeu? Tira o sono, foi assim. Então o pós, não recomendo, tá? E é isso, esse aqui foi... Eu tinha acabado de chegar, pode ver que eu tava até com a mesma roupa, tal, enfim. A vida e a rotina com a Aso e a família. Então, aqui onde eu dormia, muitas vezes eu dormia aqui porque a casa do Aso, né, tem 2 cômodos. Um é a cozinha e o outro é o quarto dele com a esposa. Então, às vezes eu dormia dentro com ele e a esposa, e às vezes eu dormia aqui fora, porque eu tava curtindo dormir fora, assim, mais fresquinho e tal. Então, dormia aqui. Isso aqui são os galões de água. A gente lá não tem água encanada, então tem que ficar comprando água, tem que ficar buscando. E, consequentemente, o banho é de balde. Então, era aqui que eu tomava banho, que era do lado de fora, no quintal da casa do Aso. Só tinha esses bambu aqui mesmo separando. Se alguém entrasse na casa dele, me via pelada. Mas, assim, isso nunca aconteceu. E eles já estão acostumados, né? É isso. E era muito bom, sabia, gente? Tomar banho de balde, assim, nesses momentos. Porque era muito calor. E a climinha, a natureza, estrelas, enfim, tava muito feliz de estar ali mesmo. E nesse mesmo dia eu fui curtir uma noite com a esposa do Aso, que é a Febo. A Febo não fala inglês, ela só fala a língua local, mas não fala muito inglês assim, mas a gente se comunicava horrores e adoro ela. E o filho do Aso, o Adonai, também, um querido. Esse aqui era o banheiro do bar, tá? Todos os banheiros são assim, pessoal, todos. Às vezes você vai em algum hotel mais caro, algum lugar mais assim e tal, aí tem a privada, mas todos os banheiros são assim. Então assim, olha, eu fiquei profissional em fazer as paradas de cócoras, tá? E essa aqui é uma cerveja local deles, muito boa, inclusive. E esse aqui é o barzinho que a gente foi, ó. Falando um pouco da comida local que eu comi, tá bom, pessoal? Eu tentava o máximo ser vegetariana, então o que eu amava muito era isso aqui, que é injera. Tudo vai ter injera, gente, é tipo o arroz deles pra nós, né? Que é uma panqueca, eu curti muito, tá? E isso aqui era a Febo que cozinhou pra nós. É uma lentilha mais alaranjada. Lembra muito um milho. E, cara, isso aqui e esse aqui, ó, que é esse feijão com tomate e tal, foram meus pratos favoritos, assim. Eram as paradas que eu mais comia, que, tipo, já era certo, entendeu? Não tem segredo.
Isso aqui é uma pimenta, gente, sem condições. Muito, muito forte. Assim, eu botei na boca e falei, mano, você não sente mais nada, só a pimenta. E aqui eles comem também a injera com carne de carneiro, cabrito, sei lá que animal é esse. Daqui a pouco vocês vão ver esse animal aí, vocês me falam. O café, gente, ó. Tô batendo uma palma aqui, porque foi o melhor café da minha vida. Inclusive, eu trouxe os grãos pro Brasil pra moer. Mas o jeito que eu tentei fazer não ficou bom. Preciso ver como que eles fazem. É um café muito forte. Cara, tomava 2 xícaras, já ficava com os olhos estralando, virada no giraia. É muito forte mesmo, mas é muito gostoso. Gente, quando você toma, você fala assim, mano, nunca tomei café na minha vida, porque isso aqui é café, entendeu? Então, é isso. Eu e o Aso aqui tomando um cafezinho, todo dia a gente tomava. Isso daqui, gente, vai dividir opiniões, tá? Que é o ritual do bull jumping, né? Que fala ritual de pular o boi, algo do tipo. Mas vocês estão vendo aí que na verdade são vacas. Então, isso foi muito legal. O Aso, ele é da tribo Hammer. Você tá vendo aqui no fundo várias tribos. E o que é esse ritual, né? É o ritual da transição do menino pro homem. Pro menino se transformar em homem, para ele estar pronto para um casamento, qualquer coisa do tipo, ele tem que passar por esse desafio que é estar pelado e saltar as vacas, 4, 5 vacas, sei lá quantas vacas tinha aqui, gente. 1, 2, acho que tinha 3 vacas. 1, 2, 3 ou 4, talvez. Ele tem que fazer isso, se eu não me engano, eu acho que ele tem 3 chances. E se ele cair, fica pra próxima. Mas assim, é uma vergonha pra família, tá? Não é um motivo de orgulho, não é tipo, ai, você não conseguiu tentar na próxima, é tipo, porra, sabe? E uma coisa que rola também é que antes de acontecer esse ritual, esse salto nas vacas, né? Isso é a última coisa que acontece. A primeira coisa que acontece é que as tribos se reúnem. Então, o garoto que vai pular, eles pintam o corpo dele. E as mulheres, gente, elas são... Esse cara aqui provavelmente é o líder da tribo. Só ele pode fazer isso. Só tem uma pessoa na tribo que pode fazer isso. E elas ficam tocando esse instrumento e, tipo, festejando. Muito. Festejando. E esse cara dá chicotada nelas. Não é um chicote, é um pau, alguma coisa assim. E, assim, isso é pra elas, segundo o que o Aso me explicou, né? Que é pra elas demonstrarem um tipo de coragem. Do tipo assim, né? Sou brava também. Então você também vai conseguir saltar esse touro aí, essa vaca, né? Então eu divido opiniões. Eu sempre falo, quando eu tô viajando, eu sou espectadora. Então, assim, eu respeito muito a cultura daquele lugar. E é isso. Se eu tô muito incomodada, eu vou embora, tá? Então, isso aqui foi uma coisa... Tem vídeo no YouTube também, completo, de como que foi esse ritual. Depois, quem quiser dar uma olhada aí no meu canal. Então, assim, ó, o pessoal da tribo Hammer, ó, aqui eles estão fazendo a pintura no corpo deles. Tá vendo que é uma pintura bem natural, é uma terra, alguma coisa assim. Enquanto ele tá fazendo essa pintura, essas coisas, né, que esse é o cara que ia pular, as mulheres estão nesse ritual aí do chicote. Então, olha pra vocês verem como que fica, como que sangra. E já tem marcas passadas de outras vezes que essa mulher foi. Então, é isso aí. Turme Vibes. Turme Vibes, como que foi a vibe dessa cidade pra mim? É uma cidade pequena, praticamente um povoado. Não tem muita construção de casa, as casas são simples. Aí uma outra parte da cidade, que é onde o pessoal das tribos assim mais tradicionais vivem, dá pra você ir a pé lá. Pela cidade, gente, é gente de tudo quanto é tribo. Tudo quanto é tribo. E é isso. É uma coisa muito assim, muito legal. Tem mercado, é a rotina da cidade. Aquilo não é uma coisa turística, sabe? Nossa, muito bom. Então, e lá na Etiópia também, eles são poligâmicos. E tá bem na cara. Por quê? Vou mostrar aqui. Essa foto que vocês estão vendo. Tá vendo que ela tem esse colar, que é diferente desses outros, né? Aqui são 1, 2, 3 colares. Então, o que isso quer dizer? Que ela é a terceira esposa. Se você tem um colar só, você é a primeira. Se você tem 2, você é a segunda. Se você tem 3, você é a terceira esposa do cara. Então, no caso, essa mulher aqui, ela tem 3. Quer dizer, ela é a terceira esposa de alguém.
Para os maconheiros de plantão, essa aqui é a maconha da Etiópia. E é muito barato também, tá, pessoal? É tipo, sei lá, isso aqui foi tipo 5, 10 reais, 20, não tenho muita lembrança, mas era bem barato. Aqui, tá vendo? É como eu falei, das casas, né? Da parte que fica mais as tribos. Então, as casas são mais assim. Esse aqui é o Aso. Essa parte que a gente tá aqui, que era onde estava rolando um ritual, é um rio que secou. Essa água que ele tá pegando aqui é limpa, tá? E rolou um churrasco também. Deixa eu mostrar aqui também primeiro isso aqui, que é um mercado das tribos. Também tá lá no vídeo que tá no meu canal. Essa aqui, se eu não me engano, é a mãe do Oita, tá? Então, era isso. Todo mundo se mistura, é muito legal. E esse aqui é uma foto de um churrasco que a gente fez, que foi um churrasco patrocinado por uma seguidora, inclusive. Então, parte foi para essa celebração na casa do Aso, assim, que mataram o carneiro inteiro e tal. E outra parte do dinheiro ficou com ele aí para ele investir na família, no negócio, no que ele quisesse. Então, vamos lá para vocês darem uma olhada como que foi esse churras, né? Esse aqui é o bichinho, gente, não sei se é cabrito, carneiro é a mesma coisa, não sei. Eu sei que eu fiquei com dó, tá? Eu vi eles matando eu vi eles matando esse bichinho, assim, é isso. E com o dinheiro da doação foi comprado isso. Dá pra ver aqui no fundo também como que é a casa do Aso, né? Essa é uma outra casinha que acredito que ele alugue pra alguém. E essa aqui é a casa dele. Eu tomava banho aqui, gente. Aliás, eu acho que ele não tava alugando pra ninguém, porque senão não tava tomando banho aqui, né? Então, essa é a cerveja deles. Então, o que eles fazem? Eles pegam uma cerveja, uma long neck, a cerveja local deles, e misturam com mel, que eles fazem tipo um licor. Cara, fica muito bom. Ó. Pra vocês verem, né? Essa mistura. Bota a cerveja e todo mundo vai compartilhando essa cerveja na roda, né? Vai passando de mão em mão e todo mundo vai compartilhando. Isso aqui, gente, essa carne, já tava rolando a carne assada, como vocês viram na foto lá. Mas essa parte que é o estômago do boi, eles comem cru. Achei babado, tá? Gente, tá rolando um barbecue aqui. Essa parte que é o estômago do cabrito, eles comem cru. E aqui tá rolando o churrascão, ó. E também, pra mostrar a vibe, né? Isso aqui é mel, lá do mercado local deles. Mel puríssimo, gente. Puríssimo. Nossa, bom demais também. Esse aqui é o Aso, a gente viu os pôr do sol na cidade e tal. Essa é o que você vê também, esses animais assim e tal. É isso, acho que só tinha são poucas ruas afastadas, né? Só as ruas principais ali da cidade. O resto é tudo chão de terra, assim. E uma coisa que você precisa normalizar quando você for viajar pra África. Você vai andar de motinha e você vai dividir essa moto com 2 pessoas no mínimo, tá? Que é o que acontecia aqui. Então, assim, gente, essas pessoas são os queridos, tá? Aqui eu tava tentando aprender armânico. Pera aí, vamos lá. E uma coisa que vocês vão ver também, que é uma observação que eu gosto muito de fazer, gente. A maioria das viagens vou estar na companhia de homens. Porque em alguns países não é muito cultural, ou talvez muito aceitável, mulher ficar saindo pra rua assim, sozinha. Então, a maioria dos países eu tive ajuda assim de homens, mas esse Couchsurfing, gente, ele foi o filtro, ele é o filtro, porque é um aplicativo que você vê a referência da pessoa, você sabe, né? Eu que fui viajar com o Aso, por exemplo, depois eu escrevi como que foi para o próximo viajante ter uma noção de como que é. Então, tem que ter essa cautela aí, eu acho que em todo tipo de viagem, não só na África. Momentos aleatórios, gente. Esse dia aqui, o Aso brigou com alguém, saiu na mão com alguém, não sei o que ele arrumou, e ele precisava ir pro hospital. Nossa, porque a mão dele, não sei se você tá dando pra ver, tá inchando. E aí, nesse dia, eu fui com ele, porque eu descobri que o hospital local lá, e eu acho que o país em si, eles dão um Implanon. Implanon é um contraceptivo, tá? Que você implanta. Aqui no Brasil, gente, pra eu fazer tudo, acho que foi uns R$ 1.200, há uns 4 anos atrás.
E lá, gente, eu acho que eu não paguei nem R$ 50, acho que eu paguei uns R$ 30. Tem que converter aqui na moeda. Então, o que, que o cara fez? O cara tirou meu Implanon e colocou outro. O hospital pro lado de fora, vocês vão tá vendo, mas por dentro é tudo ok, tudo esterilizado e tudo mais. E, gente, eu vi o cara tirar o sangue do dedo do aso. Nossa, eu quase infartei. Enfim. Isso aqui é um exame que me deram, né, de gravidez, pra saber se eu tava grávida, porque se você tá grávida, você não pode pôr o Implanon, né? E aí, vou mostrar pra vocês como que eu fui fazer esse teste de urina. Galera, eu vim no hospital colocar o Implanon. A mulher me deu um potinho aberto aqui pra eu mijar. Aí vim aqui mijar uns cabritos. Olha, não sei nem o que dizer. Aqui, eu não sei se eu paguei 50 bir ou 70. Preciso dar uma olhada. Depois vocês convertem aí. Mas, gente, foi absurdamente barato. E tá aqui, tá? Nunca deu problema. Beijo, galera da Etiópia, que arrasam. Esse outro aqui também, que é... Como eu tava tomando banho de balde, gente, normalmente eu também não queria gastar a água do Aso, então eu comprava garrafa grande e tomava banho só com aquela garrafa. Era uma garrafa por dia pra tomar banho. Também não queria lavar a roupa, pô, acho foda, sabe? E então eu botava minha roupa pra ser limpa no sol também, pendurava lá e era isso aí. E eu tinha um banho, no dia do churrasco do Aso, né? Eu já tava pra ir embora e eles me falaram desse banheiro público e tinha chuveiro. Eu falei, meu Deus, vai ser agora que eu vou lavar esse cabelo. Então, pra vocês verem assim, como que foi lavar o meu cabelo no banheiro público lá da cidade. Eu queria muito lavar o cabelo e eu ia tomar banho hoje. Tem muita gente na casa do meu anfitrião. E como eu tomo banho do lado de fora, não tem como tomar banho hoje. E eu vim num banheiro público. Sente o drama. Eu tô com as duas pernas, assim, não dá nem pra ver. Eu tô com as duas pernas arreganhadas, porque eu não quero pisar nessa poça de água que tá acumulando. Conclusão, gente. Muita gente vai olhar pra essa viagem, principalmente o começo, que foi muito difícil chegar lá, e vai falar assim, meu Deus, que horror. Eu não quero ir pra Etiópia. Ah, gente, me respeita, tá? Foi muito massa. Ele tá, dos 11 países que eu visitei, ele tá no top 3, tá? Eu queria morar lá um mês, mas eu tava muito cansada. Eu e o Asa, a gente tava até procurando casa lá, quarto e tal, pra alugar por mais tempo. Mas assim, o meu corpo eu já não tava aguentando mais, né? E então eu decidi ir embora. E infelizmente, ainda quero voltar, tá? E depois disso, gente, uma conclusão. Eu e o Asa, a gente tá trabalhando junto, tá? Que é o quê? Eu fiz esse site pra ele, mas ao longo da minha jornada que eu fui viajando, né, eu fui indicando pessoas pra ele, né? Então eu também tô montando a minha agência e tô incluindo esses tours. Então eu e o Asa, a gente vai trabalhar junto. Já estamos trabalhando, né? E pra você que tem um dinheiro pra investir em uma viagem da Etiópia, você que não é mochileiro, você que não, né, quer fazer talvez esse trajeto mais difícil e tudo mais, pra você que quer uma viagem que, tipo assim, se você só vai e já está tudo programado, hotel bom, boas condições, chuveiro e tananã, fala comigo, tá? Agora, se você é mochileiro, eu acho que depois que você ver todo esse vídeo aqui, eu acho que você já teve uma noção, já sabe o que você pode fazer, o que vai, umas dicas, né? Acho que dá uma ajudada muito boa, porque eu descobri tudo isso sozinha. Então, tô entregando aí de mão beijada pra vocês. Não é mentira, eu acho que isso é muito importante, gente, porque ajuda muita gente. E ainda mais eu que sou mulher, vamos ajudar a mulherada aí a se jogar no mundo, entendeu? Fé nas malucas. Eu tenho mais conteúdo sobre a Etiópia. Desse vídeo aqui eu vou publicar algumas coisas lá no meu Instagram, alguns carrosséis, alguns reels com mais detalhes. E vocês podem estar dando uma olhada aqui também no YouTube, que tem vídeos mais completos. E esse é só o primeiro país que eu vou falar, tá? Quem quiser comentar aqui o que achou, me dá um feedback, porque é a primeira vez que eu tô fazendo um vídeo assim, que eu tô botando na minha cara e falando. Então, aceito feedbacks, tá? E comenta aí qual que é o próximo país que vocês querem conhecer, dá uma olhada lá no meu Instagram pra ver por onde eu passei, nos destaques, enfim. Esse vídeo, eu e o Asa, a gente gravou quando eu estava saindo, estava esperando o ônibus. Foi o nosso último café. E eu vou deixar aqui pra vocês
ouvirem. Alina, I miss I'm you. gonna miss you. You go visit me in Brazil. I will come for sure. I will come and visit you. Yeah. Safe drive. We love you. I love you. Thank you I so miss much you. for beautiful day with us. We really love you. Thank And you. we go work together. Yes, yes. Thanks for visiting Register. us. Hallelujah. Mwah, mwah, Amém. mwah. Nós vamos trabalhar junto, foi o que eu falei pra ele. Aso, não tenho nem o que dizer. Que aqui já tá a minha declaração pra todas as pessoas que eu conheci em Turme. Olha, eu não tenho o que falar. Mas, especialmente o Aso aqui, ó. E o Oita. E a Febo também, que é a esposa do Aso. Eu não tenho o que dizer dessas pessoas, assim. Eu sou muito grata por eu ter conhecido essas pessoas, de verdade, assim. Pra mim, esse foi o maior ganho da minha viagem. E acho que nessa viagem da África, no total, assim, ter conhecido eles. E a gente mantém contato, a gente tá sempre conversando, a gente tá trabalhando. E é isso, assim, eu tô jogando pro mundo que eu quero crescer junto com eles, né? Eles me ensinaram muito. Aso, querido, você não tem noção do quanto você transformou a minha vida, tá? E o quanto eu sou muito grata por ter conhecido vocês. E é isso. Também vou deixar todas as redes sociais aqui do Aso, né? Pra vocês trocarem uma ideia com ele e tudo mais. E eu não vou compartilhar detalhes sobre a volta, gente, porque a volta foi basicamente a mesma coisa da ida, tá? Quando eu voltei para Moyale, na fronteira, eu também já estava sabendo o que esperar, então foi mais tranquilo, mas mesmo esquema que eu relatei lá no começo. Esse aqui é quando eu entro no ônibus para sair de Turme. O Aso que fez essa foto, o ônibus estava lotadaço, gente, parecia uma jardineira. O ônibus é pet friendly, galera. Tem uns frangos aqui muito loucos, umas galinhas. E assim, pra vocês verem como muda a atmosfera quando você muda da cidade, né? Essa viagem, gente, era pra demorar, sei lá, umas 4 horas e ela demorou umas 6. Sei lá, até mais. Foi muito cansativo. Eu tava muito desconfortável nesse ônibus. Depois eles me colocaram pra sentar ali num banquinho. Mas eu tava muito espremida com outras pessoas. Mas é isso. E eu também... gente, muito legal como você vai trocando ideia com as pessoas. Eu não sei como. Eles não falam inglês. Meu inglês também não era muito bom. Mas a gente se comunicava, que era uma beleza. E é isso, queria agradecer vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é o site aí da minha agência, que ainda está em construção, o site, tá? Tem que dar uma melhorada, mas eu só botei ele para jogo mesmo, pra galera ter uma noção aí do que eu tô trabalhando. Então, quem quiser, dá uma olhada lá. Também tô oferecendo mentoria para mochileiro, para mulheres, né? Várias coisas aí. E esse é o meu Instagram também, @AlineFornel. Quem quiser ver coisas mais detalhadas, né, mais específicas também, é lá que vocês vão achar. Já tem um carrossel sobre a Etiópia que eu fiz lá no passado, que vocês podem olhar quando eu tava lá. Mas eu vou lançar um mais atualizado agora também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa um feedback aí, entendeu? Deixa um feedback, porque eu quero começar a fazer essas paradas, mas eu quero fazer direito. Tá? Não quero ser simplesmente uma influencer, tá? Eu quero fazer uma coisa mais autêntica, uma coisa mais vida real, gente como a gente, né? E é isso. Quem puder, se inscreve no meu canal, dá uma ajuda aí, né? E assiste, porque eu tenho que bater as horas do YouTube também, porque eu não tô monetizando nada. E tô fazendo isso assim também de coração, para eu também relembrar as coisas. Eu tô escrevendo um e-book, né, um livro. Então esse também é um exercício que eu tô fazendo de relembrar da viagem, para eu relembrar das informações. E aí o resultado é esse vídeo aqui para vocês do YouTube, tá? Depois fala para mim aí o que vocês acharam. Um beijo, fica com Deus.